Graças e paz, irmãos. Boa noite a todos os irmãos aqui na Bélgica. Boa tarde aos irmãos e amigos que nos ouvem aí no Brasil, ou em qualquer parte desse mundo. Que Deus possa continuar te abençoando e te honrando em todas as áreas da sua vida, que Ele possa continuar te sustentando, alegrando o seu coração e te firmando na fé em Cristo Jesus, na rocha que é o Senhor, o Rei de todas as coisas. Amém? Prazer estar aqui para juntos falarmos da palavra santa, viva e poderosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao qual nos amou e se entregou por amor a nós. Amém? Irmãos que estão chegando aí, irmã Lília, boa tarde, graça e paz. Aqui está claro, né? Mas é boa noite, né? 7h30 da noite aqui na Bélgica. Boa noite, boa tarde. Seja bem-vinda. Deus continue abençoando você e sua família. Amém? Você que estiver por aí, quiser dar um sinalzinho para a gente estar iniciando, ministrando a oração, lendo a palavra e trazendo uma reflexão da palavra do Senhor. Amém? Eu louvo a Deus por estar com os irmãos aqui. Depois de 12 dias, ainda não estou totalmente recuperado, mas em vista dos dias anteriores, me considero 100%. Dias piores já se foi. E Deus nos dá sempre oportunidade de continuar vivendo, melhorando como seres humanos, e buscando fazer o que lhe agrada. Então, para mim é um prazer estar aqui com os irmãos para cultuar o Senhor, os irmãos aqui da Bélgica. Amém? Você que está por aí, online, é um prazer estar com você aí no Brasil. Que o Senhor possa te abençoar, amém? De uma forma poderosa. Você tem liberdade de nos dar um sinal, um oi, um joinha, amém? Para saber que você está aí. Amém? Gostaria de orar juntamente com você nessa noite. Nós temos muito que agradecer ao nosso Deus, amém? Louvar a Ele porque Ele tem cuidado de nós nesses dias difíceis, confuso que o mundo está vivendo, qual as nossas vidas fora mudada repentinamente, todo o nosso costume, e temos tido notícias ruins mundo afora. Infelizmente, temos sido bombardeados de notícias ruins nesses últimos dias, ou nesses últimos 2 meses. E só em Deus para termos novas perspectivas. Amém? Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, nós damos graças a Ti, que é o regente do universo, é o Senhor de todas as coisas, é o Deus único e poderoso, é o que reina de eternidade a eternidade. O Senhor é Deus e fora de Ti não há outro Deus, só o Senhor é Deus. Possamos ter em mente, ó Deus, como costume, buscar qualquer outro objeto que possa se dizer Deus, mas tu apenas, só o Senhor é Deus. E eu louvo o teu nome e exalta-te nesta hora, Senhor, nessa live, que teu Espírito Santo possa se mover aqui, nesta hora, em nome de Jesus, aonde os teus filhos estão participando, que a tua mão de graça e poder os envolva e os abençoe poderosamente. Senhor, visita cada coração, cada um daqueles que aqui está, Senhor, participando dessa live, e aqueles que virão ver mesmo depois de encerrado, e aqueles que ainda vão estar aqui conosco, que o Senhor possa alcançar o seu coração e mudar a sua visão e a sua perspectiva, para que ele possa, Senhor, continuar crendo e confiando em Ti,
Deus, em nome de Jesus, fala conosco nesta noite, Senhor. Que teu Espírito Santo venha se mover por meio da tua palavra que é viva, eficaz, Senhor, e que ela possa fluir em nossos corações para nos reconduzir, ó Deus, em ti e no teu propósito. Deus, em nome de Jesus, visita cada lar, Senhor, em família. Senhor, visita todos aqueles que estão, ó Deus, em quarentena, Senhor, de uma ponta a outra da nação, na Bélgica, no Brasil e no mundo afora. Senhor, aqueles que estão infectados, que a tua misericórdia os alcance. Senhor, aqueles que estão à beira da morte, que o Senhor possa trazê-los à vida, se assim for da tua vontade, em nome de Jesus. Nós oramos crendo no milagre, nós oramos crendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Deus, em nome de Jesus, estende as tuas mãos nessa hora e abençoa, Senhor, cada vida, cada pessoa, Senhor, que nos ouve e aqueles que também não nos ouvem, mas que o Senhor possa ir até eles, Senhor, e usar de tua misericórdia, em nome de Jesus. Pastor Joel, irmão Denilson, amém? Pastor Denilson, que está aí de Brasília, seja bem-vindo. Amém, irmãos? Para mim é uma alegria estar com os irmãos e saber que nós podemos continuar sonhando, projetando as nossas vidas, né, e continuando rompendo em fé. Amém? Gostaria de ler com você em dez, Romanos 10, no versículo 17, e diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Amém? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Temos vivido, como nós iniciamos na live comentando, dias estranhos. E nós temos, da parte de Deus, entendimento de tudo o que se passa. Mas mesmo tendo o entendimento, nós podemos nos encontrar confusos e amedrontados ao mesmo tempo. Né? Como na última live, na sexta-feira, né, eu contei uma parte do testemunho aos irmãos. Né? Eu fui acometido da Covid-19 e uma coisa eu estava refletindo hoje. Eu fui fazer uma curta caminhada e vi que ainda meu corpo não está 100%, mas uma coisa fez toda a diferença e continua fazendo toda a diferença na minha vida. Os meus olhos não estavam focados no que eu estava passando, embora foi um momento muito difícil, momento de batalhas, de guerra, mas os meus olhos espirituais não estavam focados no problema. Estava focado no que Deus tem dito a mim. E o que Deus nos diz, irmãos, é que faz toda a diferença. É o que Deus diz é que muda todo o quadro das nossas vidas. É o que Deus expõe na sua palavra, é que nos dá novas perspectivas e nos dá condições de continuar sonhando. Porque nós não vivemos por vista, conforme o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 5, 7. Nós andamos por fé e não por vista. Fé em quê e em quem? No autor e consumador da nossa fé, naquele que as Escrituras expõem como Senhor e Salvador, e onde Deus expõe, né, toda a nossa segurança que está registrado na palavra. Os nossos olhos estão fitados em Deus. E nos momentos difíceis que eu estava passando, eu estava fitado e firme naquilo que o Senhor disse para mim, que eu ia passar uma prova de fogo.
Então, nós temos o Espírito de Deus. O Espírito de Deus nos dá a entender todas as coisas. Passar. Então, eu iria passar um momento difícil, uma prova de fogo. Então, nós já temos entendimento que é algo que vai passar. Não é permanente, é provisório. É só um tempo. Nós não podemos ficar no meio da prova, porque Deus não nos chamou para ficar na prova. Deus vai sempre testar a fé do seu povo. Ninguém que adquire fé por meio da palavra não terá essa fé testada para provar se realmente ele crê no Deus que ele partiu de então servir. Deus vai testar a mim e você. Ele vai tentar extrair de mim e de você o nosso melhor. E vai querer que nós coloquemos em prática aquilo que nós adquirimos em Deus, fé. E Deus nos prova. Ele prova a nossa fé. Tanto que o apóstolo Paulo fala aqui em Romanos 10, no versículo 17, de sorte que a fé é pelo ouvir. A nossa fé, ela surgiu porque nós ouvimos a palavra. Alguém anunciou a salvação a mim e a você. Os judeus rejeitaram a salvação de Deus por meio de Cristo. Mas o Senhor, ele estendeu a salvação aos gentios. E ao ouvirmos a palavra, foi nos gerado fé. E essa fé, ela é de suma importância para a nossa continuidade na nossa vida diária. Essa fé vai fazer toda a diferença no nosso percurso aqui nessa terra. Ela que vai determinar se seremos derrotados ou vencedores, se ficaremos no meio do caminho ou se ultrapassaremos os desafios que a nós será proposto. A fé vem pelo ouvir. E uma das coisas que mais temos ouvido nos últimos dias são más notícias. As más notícias estão por todos os lados. E, infelizmente, nós podemos estar presos a elas. Infelizmente, eu e você podemos estar todos os dias, se deixar o dia inteiro, irmãos, com os ouvidos e os olhos presos nas notícias que correm hoje. O que está movendo os dias de hoje é um problema real, que é o vírus, o Covid-19, que está agindo no mundo inteiro. Então, nós estamos ligados com as novas notícias que norteiam o mundo inteiro e que colocou todo mundo dentro de casa. E eu e você que temos o Espírito de Deus, os nossos olhos não podem estar apenas ligados nas coisas deste mundo. O nosso foco não pode ser os maus rumores, as más notícias. Se tudo que eu e você ouvimos é má notícia, a nossa fé será sufocada e o medo vai tomar conta de mim e de você. Quando eu ouvi da médica que eu havia contraído o Covid-19, já estava na minha mente impregnado todo o plano de Deus que ele havia exposto a mim anos atrás, e a cada dia ele vem afirmando aquilo que ele decidiu fazer através da minha vida, por vontade dele. Foi ele que me escolheu, ele que te escolheu para a salvação ou para o ministério, foi ele que nos escolheu. Então, o que prevalece é o que Deus diz. E se os nossos ouvidos e os nossos olhos estiverem voltados para o reino de Deus, a nossa perspectiva será totalmente diferente do que o mundo expõe hoje. Um quadro, infelizmente, é a realidade. Um mundo norteado pelo vírus e uma economia problemática mundialmente falando.
É uma realidade que pega todo mundo, irmãos. Mas nós, como santos, homens e mulheres de Deus, escolhidos pela própria vontade do Senhor, nós não andamos por vista, mas por fé. O que te move e o que me move não pode ser os acontecimentos de hoje. Nós não podemos fazer de conta do o que está acontecendo. Eu, quando peguei o Covid-19, não estava perambulando por aí, fazendo chacota com problema. Simplesmente Deus já tinha falado antes, quase uma semana antes de vir para a Bélgica, agora em fevereiro de 2020. Ele disse que eu passaria uma prova de fogo. Então, por mais cuidado que eu poderia ter, eu teria problema. Ia se cumprir aquilo que Deus diz. E Deus tem um propósito em tudo que ele faz. E Romanos 5:3, o Senhor usando o apóstolo Paulo para dizer que a igreja do Senhor será experimentada. A igreja do Senhor será provada. Tanto que na fala de Paulo ele diz: alegrai-vos por passar por várias tribulações. Ou seja, regozijai-vos. Parece uma utopia, parece algo louco, né? Parece que nós gostamos de problemas. Não. Nós sabemos quem trouxe o problema e quem traz o problema é poderoso para levar e tirar o problema das nossas vidas. E o apóstolo Paulo fala: alegrai-vos por passar por várias tribulações, porque a tribulação gera a paciência. Esse é o fruto da prova que Deus permite vir sobre a igreja para nos experimentar e para mudar os nossos níveis, nos elevar a uma nova fase de vida, uma nova posição, um novo patamar, novas experiências. Ninguém em Deus jamais vai experimentar coisas novas sem antes ser preparado, provado por Ele. Infelizmente, essa é a realidade. O mundo também é assim. Ninguém vai galgar sonhos sem antes se preparar para esse sonho. Ninguém pode advogar sem passar por uma faculdade e se formar na área. Ninguém pode exercer a função de médico sem cursar 8 anos de faculdade e 2 anos. Ou seja, são praticamente 10 anos aí para você estar pronto para trabalhar. A sua residência dura 2 anos. É uma prova, é um teste de fogo. Muitos não conseguem chegar até o fim. E em Deus, nós somos experimentados para ir até o final. Porque a prova da nossa tribulação é para gerar paciência. E da paciência gerar perseverança. E da perseverança gerar experiência. E a experiência nos levar a ter sempre esperança. O crente não pode viver sem ser testado por Deus, senão a nossa fé vai naufragar. E o apóstolo Paulo falando aqui aos romanos, né, como virão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? O apóstolo Paulo vai fazendo o seu discurso em relação à salvação. Como eu e você podemos adquirir a salvação? Alguém tem que pregar. Mas nós um dia ouvimos a palavra de salvação. E ao ouvirmos a palavra de salvação, fomos atraídos por Deus. E foi nos dado fé. E quando nós quisermos ativar a nossa fé, precisamos estar atento, meditando na palavra do Senhor. E os dias de hoje é para estar próximo do Senhor. É para encurtar o nosso relacionamento com Deus. Nós não podemos estar contentes apenas com a comida e com a bebida. Nós não podemos estar contentes se tudo está bem.
O nosso relacionamento com Deus vai ditar a regra da nossa história. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Vai ter momentos que nós vamos decairmos na fé. E talvez nesses dias que tem norteado muitas pessoas, talvez você tenha decaído na fé. Talvez você está preocupado como será depois do Covid-19. Talvez a situação que eu e você estamos vivendo hoje vai ocasionar dificuldade para pagarmos as nossas dívidas. Mas temos um Deus que vela por nós. Temos um Deus que é fiel e que vela para cumprir com a sua palavra. Se você observar na palavra do Senhor, você vai ver quando o Senhor chama a atenção de Josué. É uma palavra para líder. Mas você vai ver que Deus também chama a atenção de todo o povo para o êxito daqueles que estão em Cristo, tanto no Velho como no Novo. Você vai ver, você pode acompanhar aí em Josué, no capítulo 1, versículo 8, quando o Senhor exorta Josué não se apartar da boca dele o livro da lei, antes meditar nela dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho, então prudentemente conduzirá. O que pode alimentar nossa fé e nos fortalecer em dias de batalhas, em dias de desafios. É a palavra de Deus, que ela é rica. Ela nos desperta para a realidade em Deus. Ela nos alimenta quando nós olhamos para o horizonte com os olhos carnais e não vimos nada. Ao crente, eu posso dizer assim, é proibido olhar a circunstância, embora ela seja e é real. Nós não andamos por vista. Quando se anda por vista, irmãos, com certeza, nos dias de hoje, há muitas famílias, há muitas pessoas tirando a sua própria vida por não aguentar esse confinamento, por ter perdido a sua liberdade, por estar dentro de casa 24 horas sobre 24. Pessoas que não se dão um com o outro dentro de casa. Filhos que não suportam o pai, talvez o pai que não suporta o filho, às vezes vice-versa, esposa e marido. E nessa realidade existe crentes vivendo da mesma maneira, tirar os olhos de Cristo. E ele é o único que pode mudar o quadro que estamos vivendo nesse exato momento. Ele capacita o homem e nós veremos daqui para frente vacinas surgindo para que sejamos imunes do vírus. Mas até então, todos nós estamos no mesmo nível, presos. Isso não é para sempre. Nenhum problema veio para ficar. Nós decidimos. Porque o Senhor não nos chamou para vivermos aprisionados. E o que nós precisamos ouvir hoje é o que Deus tem a dizer em relação ao momento, em relação ao futuro, o que Deus já preparou. Amém? Como diz a palavra, de sorte que a fé vem pelo ouvir. Não podemos nos distanciar de Deus, porque podemos naufragar na fé e podemos nos contentar com o momento, seja ela boa ou ruim, e perdemos a direção que Deus quer nos dar. Ele quer nos direcionar.
e esse direcionamento vem pela palavra. Se você vê em Isaías 28, o Senhor usando o profeta Isaías para dizer para o seu povo, e isso vale para a igreja, porque nós somos a Israel de Deus. Ele diz assim no versículo 16 do capítulo 28: Por isso diz o soberano Senhor: Eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma pedra preciosa, angular, para alicerce seguro, e aquele que confia jamais será abalado. Jesus Cristo foi a pedra que foi rejeitada pelos seus construtores. E ele foi experimentado quando esteve aqui para exercer o seu ministério por 3 anos, morrer e ressuscitar. Ele foi experimentado justamente para eu e você termos segurança. Eu e você, se tivermos confiança nessa rocha que é Cristo, jamais seremos abalados, irmãos. Deus é fiel em cumprir toda a sua boa palavra. E toda a Escritura, nós podemos resumir ela aqui em um versículo para conforto do nosso coração. Tudo que nela está escrito saiu da boca de Deus. E o Senhor, usando o profeta Isaías, né, nós já comentamos sobre o capítulo 55 de Isaías, no versículo 10 em diante, toda palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, antes que cumpra aquilo a qual ela foi determinada. Toda a palavra, irmãos, toda a palavra de Deus, toda a palavra, toda a palavra, toda a Bíblia, toda a Escritura que saiu da boca de Deus e que foi expressada por meio dos profetas e apóstolos, você vai ver ela nos Salmos, nos profetas, na lei, você vai ver no Novo Testamento, tudo que os homens escolhidos por Deus escreveu, saiu da boca de Deus e não pode voltar para ele sem que antes cumpra o seu propósito. Então eu e você estamos seguros na rocha que é Cristo Jesus. Não importa o quadro que o mundo está vivendo hoje. Mas o único meio que eu e você podemos manter seguros é inclinando o nosso ouvido para aquilo que Deus tem a nos dizer. Porque a fé, ela só vem por ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Se eu quero mudar o meu destino, mudar o momento que eu estou vivendo, os desafios que foram propostos pelo Senhor, até erros que eu cometi, eu tenho que inclinar para a palavra, para a oração. Assim a minha fé será ativada. Todos os homens bíblicos que nós olharmos, homens que foram escolhidos pelo Senhor, todos eles foram testados na sua fé e obediência. E após serem testados e aprovados por Deus, esses homens nunca mais voltaram a viver as mesmas coisas. É como hoje, irmãos, um dos assuntos, por causa do que o mundo está vivendo, se fala como nunca se falou antes, no arrebatamento, a vinda de Jesus. E isso, para mim e para você, tem que soar como uma coisa boa, a melhor coisa do mundo. Não pode ser para espanto, medo e confusão, porque está escrito: um dia ele virá, e virá para nos buscar, para morar com ele eternamente. Esse é o resumo de Deus com os homens. Eu não posso me alarmar com os sinais, porque é segurança para mim.
Deus está provando a sua veracidade e a sua verdade, que é a palavra, mostrando como ele é fidedigno, como ele é sem igual. Os tempos e épocas não têm poder de mudar a veracidade da palavra. Então, eu e você estamos seguros em Deus, mas há uma necessidade de tirarmos o nosso tempo para nos relacionarmos com o Senhor. Nós precisamos alimentar nossa fé para que ela possa ser ativada em tempos de crises. Nós temos um Deus sem igual. Não tem como o ímpio, que nunca ouviu, crer e obedecer. Mas todo aquele que ouviu e creu por alguém ter sido usado por Deus, esse sim pode cumprir a palavra, porque ele ouviu e creu. Então, a partir de tal momento, eu e você temos um meio que acessa ou ativa a nossa fé, a palavra de Deus. Como o Senhor diz, né, em Isaías, né, um livro citado hoje, muitas das vezes, qual ele declara: quando eu e você passarmos pelo fogo ou pela água, ela não nos submergirá, o fogo não nos queimará. Deus afirma o compromisso dele comigo e com você quando estivermos vivendo adversidades. Ele estará conosco. E há momentos quando estamos passando adversidades dessa vida, em vez de nos aproximarmos dele, nos distanciamos. E ao distanciarmos dele, perdemos a perspectiva, perdemos a noção das coisas, perdemos a nossa fé e deixamos de crer e confiar, sabendo que Deus está ali, próximo, para nos garantir a vitória. Jesus virá, com certeza. O momento, ele é difícil para todos, mas até então ele não veio para ficar. E eu e você temos oportunidade de alimentar aquilo que recebemos de graça, quando nós ouvimos a palavra da verdade que nos foi anunciada para a nossa salvação. Então, o único meio de eu e você termos vida com Deus é por meio da fé. O único meio de mantermos a nossa comunhão com Deus é por meio da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ninguém obedece a Deus sem fé, porque ele não crê. E se ele não crê, ele não obedece. Então eu só obedeço porque eu creio naquele que está falando comigo e naquele que está exigindo de mim obediência e fidelidade. Temos um Deus sem igual, irmãos. Quem deu crédito a essa pregação? Quem deu crédito a essa palavra? Isaías já tinha falado, e Paulo reforça o que Isaías disse, para provar que as Escrituras é fiel e verdadeira, que saiu da boca de Deus. Nós precisamos continuar ouvindo, principalmente nesses tempos onde o que mais ouvimos, nós temos visto o que está acontecendo no nosso país. Há uma guerra de informações no nosso país nesse exato momento. Mudanças e mais mudanças têm acontecido na nossa nação. Ressoar de más notícias é o que mais temos tido nesses últimos dias. Há pessoas apavoradas só de estar em casa, sem saber quando vai sair de casa. E o que eu e você precisamos é continuar nossa rotina com Deus. Continuar ouvindo Deus falar por meio da palavra. Deus nem sempre vai estar usando profeta, mas ele mesmo vai continuar falando com você
através da sua palavra, que é viva e é eficaz. Ela traz resultados. Então, a fé, ela só pode vir quando eu ouço, ou eu propriamente leio, alimento das verdades de Deus. Nós temos um trunfo na mão. Eu passei tudo que eu passei nesses 12 dias, 9 dias terríveis, e pedi muito que o Senhor me curasse, embora sabendo que eu não ficaria no meio do caminho. Não é fácil passar por problema. Mas quando estamos passando, mesmo sabendo que nós não iremos ficar, nós clamamos ao Senhor, e isso é normal. Mas ao passar, eu tinha certeza, pela fé, porque o Senhor falou comigo, que eu passaria tal coisa, e já a expressão já deixa bem claro, você passará por uma prova de fogo. Já a expressão passará, e está finalizando, graças a Deus. Isso prova que o nosso Deus é verdadeiro e poderoso para cumprir tudo aquilo que ele diz. Eu vivi aquilo que Deus diz para mim, através da missionária Shirley no Brasil. Tudo que ela disse para mim, 99% se cumpriu quando eu cheguei aqui na Bélgica. E a última coisa que ela disse, quando começar a cumprir, eu farei questão de dizer aos irmãos. Porque foi Deus que falou pela boca da irmã. Quando Deus fala, ele cumpre. E Deus falou, ele soprou. A Bíblia é inspirada, como Timóteo fala. A verdade de Deus exposta aos homens. Irmãos, essa palavra não cai por terra. E você já tem vivenciado dias melhores. Você já tem sido surpreendido por Deus. E Deus não irá deixar de continuar surpreendendo você. Ele vai continuar surpreendendo cada vez mais eu e você. Eu só preciso continuar perto com o meu relacionamento com Deus. Só isso que eu preciso. Infelizmente, muitos estão presos hoje apenas nas más notícias, no entretenimento e esquecendo da sua comunhão com Deus. O que pode trazer a realidade de projetos e sonhos? Só o Senhor. Quem pode mudar a nossa perspectiva de vida? Só o Senhor. E, infelizmente, muitas pessoas perderam a perspectiva, perderam a confiança em Deus. Quem crê, confia. Se você tem fé, essa fé está dizendo, você confia. Se você não confia, você não tem fé. E os dias de hoje é para termos confiança em Deus. Se você tem fé, você confia. Porque fé e confiança andam junto, é o mesmo significado. Quem diz que tem fé, confia. Por mais que seja difícil que você possa estar passando nesse exato momento. Se você crê, você confia. Tanto que o Senhor diz, no capítulo 10 de Romanos, no versículo 11, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Romanos 10, 11. A Escritura, a Bíblia, esse livro sagrado, a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. O problema não pode gerar confusão na sua vida. Os desafios que Deus tem permitido que você e eu passemos
não pode gerar confusão na sua mente. Ele não te deixará confuso. Então ele pode te esclarecer aquilo que você está passando. Ou não. Apenas você precisa confiar em Deus. Eu estou aqui porque eu sei que o meu Redentor vive. O meu Redentor vive, o seu Redentor vive. Eu não podia morrer nas madrugadas. É o momento que o Covid ataca, o vírus, na garganta, na madrugada, impedindo você de respirar. 9 dias sem dormir. Passar a madrugada acordado. Era um desafio proposto por Deus. E eu tive que inventar confiadamente em Deus, sem abrir a boca para dizer, Senhor, porque tu permite tal coisa? Por que veio isso sobre mim? Por que o Senhor está deixando que isso aconteça comigo? Em nenhum momento, irmãos, eu abri a boca para reclamar de Deus pela situação vivida. Por 4 dias eu estive sozinho na minha casa. Eu estaria vivo? Sim, não posso mudar isso. Mas seria terrivelmente, quase impossível. Deus usou o pastor Joel com a sua esposa para me acompanhar, para cuidar de mim, porque eu ia precisar de auxílio. E uma das coisas que os médicos dizem quando você está contaminado é você precisa estar isolado. Aí imagine você infectado, sozinho em casa. Você está indo à deriva. Você está dominado, enfraquecido pelo vírus. Elimina as suas forças. Eu já disse, ele tem cérebro. Parece que ele tem cérebro. Ele só te ataca quando você está desprevenido. Ele esgota você. Foram 6 dias ininterruptos de febre ao ponto de eu delirar. E uma dor de cabeça que remédio não resolvia. E o único remédio que você pode tomar é para dor. Permitiu que eu passasse isso. Ele já tinha falado antes. Por isso que Amós 3 diz que nada acontece antes de Deus revelar aos seus santos profetas. Nada nos acontece sem que antes Deus nos avise, irmãos. Ele faz questão de nos compartilhar, de compartilhar conosco os problemas que sobrevirão, para que quando acontecer, você tenha confiança que Deus está com você. Aquilo não te pegou de surpresa. Deus está dizendo, eu estou com você. Eu anunciei antes para você não me assustar. Eu estou com você. Então eu e você precisamos estar próximo de Deus. Infelizmente, uma boa parte da igreja está dispersa. Mesmo diante desse quadro que é real no mundo inteiro. E isso afirma o compromisso de Deus com a igreja, que ele virá para buscar a sua igreja. Infelizmente, muitos, quando ele vier, estarão desapercebidos. Eu e você precisamos estar atentos, ouvindo aquilo que terá novidade de vida em nós e na nossa casa e na nossa história. Nós precisamos restaurar a nossa fé. E a fé vem pelo ouvir. E nós temos ações de Deus tremenda na palavra, que ativa qualquer um, que renova qualquer um. Histórias tremendas que parecia que não ia dar nada, mas como foi Deus que entrou na história desses homens, as suas histórias foram restauradas. Deus não nos chama para nos deixar no meio do caminho. Ele te chama para levar o seu destino. Nós precisamos
estar com os nossos ouvidos abertos para ouvir o que Deus tem a nos dizer. Temos dado mais crédito nas coisas ruins, temos tirado mais tempo para ouvir coisas ruins do que aquilo que pode alimentar a nossa fé e fortalecer a nossa confiança em Deus. Os dias são maus e eu e você precisamos estar ligados neste Deus. Nós não podemos andar por vista. Se andarmos por vista, iremos naufragar, iremos desistir da caminhada e seremos vencidos pelo problema. E a igreja não pode ser vencida, a igreja não pode ser destruída. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Eu e você, nós somos a igreja do Senhor. Os templos que estão fechados hoje são lugares que foram preparados para a igreja se reunir como o corpo de Cristo. Então a igreja, ela é imbatível, irmãos. Nem a morte pode nos deter. Nós passamos da morte para a vida. Nós precisamos rever as nossas prioridades. Qual tem sido a sua prioridade? Qual tem sido a minha prioridade? Porque o que pode mudar situações, crises, é a presença de Deus. E Deus já liberou a sua palavra, a qual ele diz que ele é conosco. Eis que eu estou convosco todos os dias, aqueles dias terríveis que eu e vocês estão vivendo, ele está lá conosco. Todos os dias, até a consumação do século. Essa foi a palavra declarada aos discípulos. Hoje nós somos discípulos, nós somos a igreja. Nós somos o povo que está dando continuidade àquilo que o Senhor passou para os discípulos. Nós somos o resultado do trabalho dos discípulos. Então o Senhor está conosco até a consumação do século. E nós temos por declarado na palavra que esse Deus vela para cumprir com a sua palavra. E eu e você temos que tirar tempo para ouvir o que Deus tem a nos dizer. E Ele vai nos dizer na palavra, através da oração, pois nós estamos cercados em um mundo, irmãos, que não tem outra coisa para expor a mim e a você a não ser problemas. E problemas, na maioria das vezes, sem saída. Homens e mulheres, governos estão tentando descobrir como sair da crise. Nós já sabemos como eu e você saiamos da crise. Como nós saímos da crise? Deus. Ele não deixa os seus filhos na crise. Ele permite que os seus filhos sejam desafiados, porque Deus vai testar a minha e a sua fé. O poder da fé. Você tem a ferramenta mais poderosa junto com a oração, que é a fé, que muda destinos, muda história, restaura casamentos, família, restaura, irmãos, vida financeira, restaura tudo. A nossa fé em Deus restaura tudo. É uma palavra que eu sempre digo na igreja, qual o apóstolo Paulo diz em Romanos 16, 31, se eu não me engano, quando o carcereiro viu todos os presos soltos, e o apóstolo Paulo brada quando ele ia tentar se matar, não faça isso a ti mesmo. E o carcereiro declara, né? Como posso ser salvo? Crê no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Paulo está afirmando, você só precisa crer. E através de crer, você e sua casa será salva. Nós seremos salvos do momento que estamos vivendo hoje, porque Deus já declarou na sua palavra que ele tem a saída para tudo e quanto quer que seja nessa terra. Qual seja o problema que eu e você possamos estar enfrentando, ele tem a saída. Então eu e você temos que estar com os ouvidos inclinados. Temos que fazer como o Senhor fez com
Josué, o exortando, não se apartar este livro da sua boca, ou seja, está sempre lendo, porque é isso que alimenta e fortalece a nossa fé. Amém? Dias difíceis, mais difíceis, irmãos, infelizmente, ou felizmente, porque anuncia a vinda do nosso Senhor, virá sobre esse mundo, abaterá sobre esse mundo. É princípio de dores, ainda não é o fim. Então, dias piores virão. Eu não sou profeta do caos. É a Bíblia que diz. Não estou abrindo a boca para profetizar. Estou dizendo que a Bíblia diz. De acordo com o que a Bíblia diz, ainda não é o fim. Então virá coisas piores. Mas eu e você temos que estar alicerçados na rocha que é Cristo. Porque essas coisas não podem nos mover de Deus. E não vai tirar e nem mudar o destino que o Senhor já traçou para mim e para você. Há uma nova Jerusalém, há um novo lugar preparado para nós. Está tudo pronto. Eu e você só precisamos permanecer na fé. Não deixe que as notícias, o que os nossos líderes, infelizmente, eles são responsáveis, pela nação e cabe a eles direcionar a nação, o povo, e eles têm que achar um caminho, mas enquanto eles não acham o caminho, o Senhor já nos mostra por meio da sua palavra, por meio da sua revelação, por meio da orientação, por meio da oração. Ele já nos mostra o caminho, saída, mudanças. Ele já nos provê de mudanças e ele está disposto a nos conduzir em todos os momentos da nossa vida. E ele não abre mão de fazer isso. Então eu e você temos um destino certo, que é a santa morada. Nós só ouvimos esse evangelho com um objetivo, para estar na eternidade com Deus. Voltarmos à nossa origem e voltar. Mas enquanto isso não acontece, precisamos continuar alimentando da verdade da palavra, porque ela aciona a nossa fé e nos faz levantar diante, em meio aos desafios e superá-los, cada um deles, como todos os homens que o Senhor já usou e está escrito na palavra, eles triunfaram. E eu e você podemos triunfar. Homens e mulheres no passado, como estive comentando hoje, na igreja primitiva, na Idade Média, até chegar a nós, homens e mulheres não tinham, famílias inteiras, não tinha nenhuma promessa. A única coisa que os esperava era a morte. E eles morreram e não abriram mão do Senhor Jesus, não abriram mão da sua salvação, não negaram a fé. Não havia promessa nenhuma, irmãos, a não ser a salvação. Pessoas foram decapitadas, foram lançadas a leões. Nós temos o Coliseu de Roma, que é uma testemunha viva de crentes que foram devorados por leões, por feras. E a única coisa que eles tinham por promessa era a vida eterna. Então eu e você não podemos estar contentes com a situação ou viver descontente com a situação. Temos que nos voltar para esse Deus que nos amou e morreu por nós, ainda pecadores, porque é a nossa saída e Ele é a nossa entrada. Amém? Esse é o Deus que nós servimos. Não esteja apenas ouvindo as más notícias. Não tire o seu tempo só para ver as más notícias. Tire o seu tempo para ver as notícias que Deus quer revelar a você, as boas novas que Ele quer contar. Deus tem coisas para nos contar. E a nossa fé precisa ser ativada a cada dia, porque ela é testada para provar se temos realmente confiança no Deus que servimos. Amém, irmãos? Nós temos um momento extremamente difícil, graças a Deus, aqui na Bélgica as coisas começam a mudar. Já algumas regras estabelecidas
pelo governo, já começa a ser estabelecida a partir do dia 4 de maio, 11 de maio, 18 de maio, então as coisas começam, a partir de maio, a voltar ao normal. Eu creio que no Brasil e em boa parte do mundo, e assim sucessivamente. Vai haver um processo e as coisas, quando você pensar, já passou e um tempo novo já se instalou. Assim é quando passamos por prova. Um tempo novo já está a caminho. Amém, irmãos? E Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Você pode ver em 2 Reis. Você vai ver quando a sunamita teve a primeira experiência com Deus, quando o profeta Eliseu declarou que ela ia abraçar um filho e assim ela teve o filho, e depois esse filho morreu e o profeta, pelo poder de Deus, devolveu o filho a ela e o profeta, tempos depois, expôs a ela a verdade que viria sobre todo Israel. Ele disse: mulher, vai para onde você bem quiser, porque Israel virá tempos difíceis, tempo de seca. E sobre a palavra de Deus, ela deixou tudo para trás. Absolutamente tudo. Tudo ficou para trás. E a Bíblia diz que ela era uma mulher rica. Ela deixou tudo para trás, irmãos. Absolutamente tudo, toda a sua riqueza. Ela saiu apenas com a sua família para uma terra longínqua. Mas a Bíblia diz que após os 7 anos, conforme o profeta havia declarado, ela voltou. E segundo a palavra, porque ela se moveu segundo a palavra, e ao se mover segundo a palavra, ela obteve tudo de volta. E quando eu e você nos movemos segundo o que Deus diz, nós estamos seguros. Se deixamos alguma coisa para trás, nos será restituído, porque Deus vela para cumprir a sua palavra. Como aqui, 2 Reis 8:3, se você quiser acompanhar, estarei encerrando. E sucedeu que, ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, o moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como ficara a um morto, como vivificara um morto, eis que a mulher, cujo filho vivificara, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este é o seu filho, a quem Eliseu vivificou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo: faz-lhe restituir tudo quanto era seu, e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. Todos os frutos, irmãos, essa mulher ouviu, ela ouviu a palavra. E Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com ele. A partir do momento que essa mulher creu no Senhor, o Senhor expôs a verdade a ela através do profeta. Viria uma grande seca, uma grande fome sobre Israel. E o Senhor foi, através do profeta, declarar a essa mulher que difíceis viria. E ela deu crédito. Deus tem uma direção segura para mim e para você. Ela deu crédito, deixou tudo para trás. É loucura, irmãos? Não, isso é fé. Isso é confiança. Ela deixou tudo para trás. A fé vem pelo. A mulher já tinha tido experiência com Deus. Nós já estamos abastados de experiências com Deus. Abastados. Nós temos experiências tremendas. E muitas. E se pararmos para testemunhar, ela nos toma o dia inteiro. Essa mulher teve duas experiências. E dessas duas experiências foi suficiente para ela deixar toda a sua riqueza para trás. E segundo aquilo que ela ouviu, ela tomou posição e deixou tudo para trás. Mas como Deus vela para cumprir, e ele se realiza por aquilo que ele diz, o que ela deixou não ficou perdido.
E o que ela deixou de colher foi lhe restituído. E é isso que produz em mim e você quando nós ouvimos o que Deus tem a dizer. Aquela mulher ouviu o que Deus tinha a dizer por meio do profeta, deu crédito e agiu. E quando você age segundo o que Deus diz, você está seguro. Por mais que todos que estão ao seu redor digam, isso é loucura, isso não se faz, essa pessoa não está nas suas faculdades mentais, essa pessoa está perturbada. Não, você está simplesmente sendo conduzido por aquilo que você crê. E quando você se deixa ser conduzido pelo Espírito de Deus, você triunfará em meio às crises, em meio aos problemas. Essa mulher triunfou. Ela teve tudo de volta, deixou de colher os animais, o que os animais deixou de produzir, o que os animais deveriam ter gerado e não gerou por causa da seca. E nós sabemos, né, que uma vaca, ela talvez naquela época, com certeza, não tinha como uma vaca gerar 2 bezerros no ano. Então, se ela tinha 100, calcula, irmãos, 100 vacas, ela perdeu 100 bezerros. Humanamente falando, com os olhos carnais, ela perdeu naquele exato momento. Estava tudo seguro. O que ela deixou de possuir ao deixar a terra, deixar a riqueza, no tempo certo, depois dos 7 anos, calcula, são 7 anos. A vaca, cada vaca pariu por 7 vezes. Você nunca vai perder em Deus. Pelo contrário, você e eu sempre iremos ganhar quando ouvirmos o que o Senhor tem a nos dizer. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 8:17. Não deixe de ouvir o que dizer. Não incline os seus ouvidos apenas a ouvir os rumores de hoje. A realidade de hoje é uma realidade, mas isso não pode ditar as nossas vidas, porque isso pode nos levar à depressão, ao desespero, à ruína. Os nossos ouvidos não podem deixar de estar atentos a ouvir o que Deus tem a nos dizer. Essa mulher ouviu o que Deus tinha a dizer. E pela fé ela tomou atitude. Nós não andamos por vista. Essa mulher não tomou atitude pela vista. Não, eu tenho muito para deixar para trás, eu não posso. Eu prefiro enfrentar a crise. Ela creu e deixou ser conduzida pela verdade da palavra que saiu da boca do profeta. É a palavra de Deus. Se deixarmos ser conduzidos pelo que Deus diz, eu e você sempre iremos triunfar. Amém? E o Senhor possa continuar te abençoando. Venha, pastor Joel, a irmã Lília, o pastor Denilson ali em Brasília e tantos outros que estão nos ouvindo, que não se manifestou, o que não pôde estar aqui nessa noite. Que o Senhor te abençoe, que eu e você possamos continuar dispostos a ouvir o que Deus tem a dizer. E Deus sempre vai nos dizer palavras que vai nos mudar ou nos levar a mudar de fase. Precisamos estar alinhados com Deus. O único meio de nos alinharmos com Deus é ouvir aquilo que Ele tem a nos dizer. E quando inclinamos nossos ouvidos para ouvir o que Deus tem a nos dizer por meio da Sua palavra, nunca permaneceremos no mesmo quadro. Estaremos sempre sendo elevados por Deus. Não permita que as más notícias de hoje roubem a sua fé, a sua disposição e a sua confiança em Deus. Continue crendo no Senhor. E não permita que aquilo que Deus tem trazido para você, isso seja para você motivo de atrapalhar a sua convivência e o seu relacionamento com Deus.
nada aquilo que Deus possa te dar seja instrumento para te tirar da presença do Senhor. Pelo contrário, aquilo que Deus te deu que possa servir de estímulo para você continuar servindo ao Senhor. Nós não servimos a Ele pelo que Ele nos dá, nós servimos a Ele pelo que Ele é. Mas o que Ele possa vir nos dar, possa ser um instrumento para nos manter na presença dEle. Meus irmãos, eu quero agradecer os irmãos que esteve orando por mim todos esses dias. Meu filho, ele esteve, partilhou com seus pastores e a sua igreja esteve orando por mim, os irmãos aqui da Bélgica, as ovelhas as quais o Senhor me confiou, que esteve orando por mim, todos aqueles que soube pelo que eu estava passando, que não cessou de orar por mim, que Deus possa te abençoar ricamente e que Ele possa te recompensar por você ter se despertado em orar em meu favor. Que Deus possa te recompensar grandemente. Eu louvo a Deus pela sua vida e por cada um daqueles que me ouve nessa hora. Que o Senhor possa te enriquecer cada vez mais em nome de Jesus. E que Ele possa te elevar nas regiões celestiais, conforme está a palavra, e te firmar em tudo. E que Ele possa te surpreender nesses dias, embora os homens não vejam a saída, que o Senhor continue sendo a sua saída. Amém? Vamos estar orando? Pai, em nome de Jesus, eu quero exaltar o Senhor, bendizer e glorificar o teu bendito e santo nome, pois o Senhor nos conduz por meio da tua palavra de uma forma ímpar, incomparável, inigualável. Muito obrigado porque o Senhor não deixa a sua igreja depressiva, angustiada, Senhor, e prostrada. O Senhor está sempre sustentando o teu povo. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é a nossa rocha, a qual nós confiamos. E se confiamos no Senhor, jamais seremos abalados. Muito obrigado, Senhor, pela ênfase na sua palavra. Muito obrigado porque o Senhor nos sustenta em meio ao caos. E o Senhor nos tira do caos e sempre nos leva para o destino ao qual o Senhor já apontou, o Senhor já determinou para cada um de nós. Visita cada coração, Senhor, cada um dos teus filhos, com graça, com misericórdia, que o Senhor possa renovar a fé dos seus filhos. Senhor, que o momento não seja motivo que os teus filhos venham, Senhor, a abrir mão da fé, abrir mão da sua comunhão com o Senhor. Que os teus filhos não venham, Senhor, retornar atrás e voltar à vida antiga, mas que eles possam prosseguir, continuando te servindo, Senhor, em espírito e em verdade. Que cada um de nós possamos continuar crescendo, Senhor, na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Senhor, rogamos a Ti por mais uma vez, por cada nação, Senhor, por cada povo, por cada raça, tribo, Senhor. Que o Senhor venha ter misericórdia, Senhor. Que o Senhor possa socorrer os missionários no campo que não pôde retornar para os seus países de origem, Senhor, e enfrentou tal situação no país ao qual ele foi enviado. Que ele possa ser exaltado onde ele está. Que o Senhor possa visitar a tua igreja no mundo e fortalecer e renovar o teu povo em nome de Jesus. Que possa haver um avivamento em nosso meio nesses dias de caos, Senhor, e que a tua igreja possa sair, Senhor, ativa para um novo tempo até a vinda do Senhor. Visita cada área, Senhor, na vida dos seus filhos. Senhor, que cada situação que os seus filhos possam estar vivendo, possa haver o socorro, o suprimento, Senhor, a provisão para a saída do problema, se porventura a tua igreja estiver vivendo. Aquele que nos ouve, Senhor, que ainda não tomou uma decisão em servir ao Senhor, a tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra do Senhor. E aquele que ouviu a tua palavra, que creu, Senhor, ele se renda a ti nesta hora, que ele confesse, Senhor, com a boca, Senhor, com o coração se crê, como diz a tua palavra, mas com a boca se faz confissão para a remissão de pecados. Senhor, aquele que tomou posição e atitude nesta hora, Senhor, porque creu no coração e está confessando com a sua boca, que o Senhor possa, Senhor, escrever o seu nome no livro da vida e que a sua história passe a mudar, Senhor, nesse exato momento. Que toda maldição hereditária caia por terra em nome de Jesus e que o novo tempo
suja na vida daquele que se rendeu a Ti nesta hora, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque em meio às más notícias, qual o mundo, Senhor, as nações estão, Senhor, agora diante de uma nova realidade. Muito obrigado porque o Senhor está afirmando e confirmando o seu compromisso com a igreja que o Senhor comprou com teu sangue, que o Senhor está a caminho para buscar a tua igreja. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor vela para cumprir com a tua palavra. Senhor, abençoando os teus filhos que aqui esteve e que o Senhor possa os honrar em todas as áreas. Em nome de Jesus. Deus os abençoe, irmãos. Que o Senhor te fortaleça e que a sua confiança em Deus possa crescer e aumentar a cada dia, porque eu e você servimos um Deus fiel, único e incomparável. Amém? Que Deus te abençoe. Boa noite, fica na paz. Boa tarde para os irmãos aí no Brasil. Fique na paz. Amém. Sexta-feira nós estaremos de volta até mudar as regras para estarmos cultuando ao Senhor no nosso salão. Amém? Deus abençoe. Uma boa noite para os irmãos aqui na Bélgica e uma boa tarde para os irmãos aí no Brasil.